a gente pode entender sim como sinônimos, tá? Sem nenhum prejuízo. Coloca número 1, conceito. O que a gente vai aprender hoje? A semântica é a teoria da significação. Tudo bem? Então anota aí, teoria da significação ou estudo do significado. É isso que a gente vai aprender hoje. Teoria da significação ou estudo do significado. Eu posso adiantar para vocês que há 3 tipos de semântica, certo? Há pelo menos 3 grandes correntes, 3 grandes escolas da semântica e da semiótica. A primeira é a chamada semântica sintagmática. Vocês podem anotar aí número 2, tipos, e letra A, sintagmática. Tudo bem? Ah, professor, eu coloquei número 2, sintagmática. Tudo bem, o caderno é seu. Você anota aí letra A, sintagmática. O que é isso, professor? Semântica sintagmática. É isso que vocês aprenderam na escola, certo? Essa foi a interpretação que vocês aprenderam na escola. Então, vocês leem palavrinha por palavrinha e aí torcem para que a somatória desses significados gere alguma coisa, não é? Então, se você lê a frase inteira, você decodifica palavrinha por palavrinha, junta esses significados e faz sentido, todo mundo fica feliz. Se você lê a frase inteira, junta esses significados e não faz sentido, aí nós temos um problema. Mas isso é semântica sintagmática, tudo bem? Então, anotando, é a semântica baseada em unidades lexicais. É a semântica baseada em unidades lexicais, baseada na análise de unidades lexicais. Isso é semântica sintagmática. Então, você junta, você soma esses significados e chega, eventualmente, a um significado maior, o significado do sintagma. Bem? Eu digo chega... Não, imagina. Eu falei calma para todos estão perguntando. A gente ouve, né, aqui da frente. Não se preocupe. Eu sei que vocês não conseguiram pegar. Então, o que acontece? Você interpreta individualmente as palavras e depois soma essas interpretações na expectativa que isso gere um significado. Certo? É assim que vocês aprenderam na escola. O cavaleiro, não sei o quê. Você sabe o que é cavaleiro, você sabe o que é briga, você sabe o que é morte, aí você consegue entender aquele conjunto. Isso é semântica sintagmática. Tudo bem? Então, a semântica sintagmática se baseia no quê? Na análise, no estudo de unidades. Unidades, palavrinhas, certo? Unidades lexicais. São palavras, são signos linguísticos. Unidades lexicais. Como a colega bem falou, lexical é com X. Tá? Bom, é uma palavra que vocês não estão acostumados a escrever, mas lexical é com X. Essa semântica é a semântica mais primária que existe. É o modelo de interpretação mais falho e mais primário que tem. Tudo bem? Que é o que foi ensinado. Nós temos um segundo momento, um segundo modelo que eu vou ensinar aqui, que é bem mais interessante e requer muito mais técnica, que é a chamada semântica gerativa. Tudo bem? A semântica gerativa, vocês podem colocar como que ou 3. A semântica gerativa não se baseia nas palavrinhas, não. A semântica gerativa se baseia em níveis de invariância e categorias fundamentais. Níveis de invariância, ou seja, níveis que não mudam, certo? Níveis comuns, constantes. Níveis de invariância e categorias semânticas fundamentais, basilares, primárias. Certo? Professor, não sei o que é uma nível de invariância e não sei o que é uma categoria semântica primária. Tudo bem, vou explicar mais para frente. A gente vai passar a aula inteira falando disso. O terceiro, e certamente o mais interessante, mas também aquele que requer o maior conhecimento, e um conhecimento em todas as áreas. Essa semântica é um desafio para a humanidade. É a chamada semântica geral. A semântica geral parte do pressuposto que o texto apresenta uma unicidade de sentido. Tudo bem? Então, o texto apresenta uma unicidade de sentido.
que significa que todo elemento presente no texto contribui com o sentido. Certo? Unicidade de sentido, todo elemento contribui para a formação desse sentido. Tá, professor, e daí? Né? O senhor falou que é mais complexa e parece ser mais fácil. Não é. Não é. E daí o seguinte, se no meu texto eu tenho um cavalo que é amarelo, e a gente interpreta no nível sintagmático, eu vou interpretar que existe um animal da cor amarela. Parabéns. Na geral, esse cavalo amarelo tem um significado, porque não há cavalos amarelos. Se naquele texto o cavalo é amarelo, o amarelo tem um significado que eu vou ter que descobrir. Aí, como é que eu descubro? Eu posso pensar na questão das tonalidades, no efeito das cores dos seres humanos, nos princípios esotéricos relacionados às cores. Eu vou ter que descobrir uma relação entre a cor desse cavalo e o significado geral do texto, porque tem, não é amarelo à toa. O autor não é maluco, entendeu? Não é uma cor que ele acha bonito. Tem que ter um sentido. Esse amarelo está ali por alguma razão. Porque é cavalo, não é uma égua ou não é um avião. Tem um sentido. Estão entendendo? Cada elemento posto no texto tem uma significação especial. E para você conseguir decifrar isso, você precisa conhecer todas as significações possíveis, o que é um desafio, não para mim, eu não sou tão arrogante assim. Eu não emprego a semântica geral. Eu só consigo empregar a semântica geral em textos que eu conheço os referenciais. Mas um livre docente da USP, que era professor meu, Roncari, ele aplicou a semântica geral na interpretação de Guimarães Rosa. Para ele entender o texto de Guimarães Rosa, ele leu todos os livros que Guimarães Rosa mencionou em algum momento. Ele passou 13 anos lendo, para conseguir entender o texto que Guimarães Rosa escreveu. Entender de onde ele retirou aquelas referências. Entender por que a árvore do Guimarães Rosa era de tal tipo e não do outro tipo. E isso fez toda a diferença. Certo? Então eu me lembro de uma aula que ele deu, que foi, eu sempre fui arrogante, mesmo quando era adulto. Eu sempre fui extremamente arrogante. E eu achava que eu era o Deus da interpretação. E eu era bom mesmo, eu era um pouco melhor do que os outros. Mas quando eu li Guimarães Rosa, eu só achei chato. Eu só achei uma descrição exaustiva, eu achei nomes de personagens deslocados, porque ele estava falando de um sertão com uma nomenclatura grega, e eu sabia a origem da nomenclatura, eu só achei que não tava nenhuma relação com o sertão. Por que esse nome? Por que essas árvores? Né? O que tem nesse texto? Um texto chato, essa era a minha visão de Guimarães Rosa. E o Roncari, uma vez em uma aula, ele interpretou um conto de Guimarães Rosa. E aí eu tive certeza que eu não sabia ler. Eu tive certeza absoluta que eu não sabia ler. Porque era um conto, eu não vou nem explicitar o conto nem nada, mas explicar só um pouquinho do que eu estou falando. Era um conto com descrições exaustivas, o que é uma característica do Guimarães Rosa. E tinha esses nomes que eu falei. Os nomes dos personagens eram gregos, e eu falava, mas o que tem a ver no sertão? Nome grego, que absurdo. E eu não consegui simplesmente fazer as conexões que eu tinha que fazer. As árvores, ele dava um nome técnico, científico, em latim das árvores. E daí, né, você está lendo um texto com os nomes técnicos da botânica, não faz sentido nenhum. Mas, na verdade, e o Roncari trouxe as fotos dessas árvores, para a gente ver do que ele estava falando. E quando você analisava cada um desses tipos de árvore, você percebia que havia uma gradação da copa. Elas ficavam maiores e mais encorpadas, elas diminuíam a luz da cena, entende? E quando você leva isso em consideração, leva o enredo em consideração e o nome dos personagens em consideração, você percebe que Guimarães Rosa está reconstruindo a mitologia grega a partir dos elementos característicos do sertão. Que aquelas árvores no caminho estão, na verdade, gerando uma sensação de aprofundamento que simula a ida ao inferno do mito grego. Para você começar a imaginar isso,
você tem que conhecer todos os elementos. Você tem que conhecer todas as árvores que ele cita. Você tem que conhecer todos os mitos. Você tem que conhecer todos os nomes. Quando você consegue conhecer tudo isso, aí você chega no final de Guimarães Rosa e você fala, bom, o cara é um gênio. O cara reconstrói a mitologia grega usando a vegetação do cerrado. O cara reconstrói o caminho para o inferno sem tocar no nome inferno, sem falar do caminho para o inferno, numa história totalmente diferente, mas que resgata toda a base da mitologia. E o cara faz isso descrevendo as árvores. O cara faz isso com o nome do personagem. Estão entendendo? Ele é um gênio. O problema é que ele é tão avançado e é tão genial que você precisa ter um conhecimento brutal para entender. E hoje em dia ninguém, ou quase ninguém tem. Certo? Então você lê Guimarães Rosa, pô, que cara chato, que maluquice, que essa droga de um monte de árvore, essa descrição maluca de 20 páginas. Você não tem paciência para ler Guimarães Rosa hoje. Eu não gosto, eu não comecei a gostar de Guimarães Rosa por isso. Eu não vou dormir à noite antes de ler o Guimarães Rosa. Não me agrada. Até porque ele me chama de ignorante toda vez que eu leio. Até porque ele me faz ver que eu não consigo entender o texto. Eu preciso estudar para entender o texto de alguém. É um texto cansativo. Não é Machado de Assis, que é o objetivo direto, você se diverte tentando descobrir se a Capitu traiu ou não. Não é isso. É muito mais. É muito mais do que Machado de Assis. É muito mais complexo, é muito mais trabalhado. O que Machado de Assis tem de genialidade enquanto a construção psicológica, que esse é o grande achado do Machado de Assis, o Guimarães Rosa tem enquanto a construção do cenário. Ele conta a história pelo cenário. Olha que loucura isso, uma pessoa que conta a história pelo cenário. Como é que é possível fazer isso? É uma técnica, eu diria que única no mundo. Eu não conheço um outro autor que consiga dominar essa técnica no mundo. Claro que eu não conheço todos os autores do mundo, mas eu conheço alguma coisa. Eu sou formado em letras e eu fiz literatura espanhola e literatura inglesa. Quer dizer, então eu conheço a brasileira, a portuguesa, a espanhola e a inglesa. Alguma coisinha eu conheço de literatura. E não tem um outro autor do mundo que eu conheça que consiga trabalhar o cenário como Guimarães Rosa trabalha. Que consiga contar a história falando o nome das árvores. Isso não tem, eu nunca vi na vida. Então o cara é um gênio. Só que você precisa ter um conhecimento brutal para entender esse gênio. Isso é um pressuposto da semântica geral, o conhecimento brutal, certo? Então a gente não vai ficar com a geral porque a gente não tem um conhecimento brutal. Mas mesmo sem ter um conhecimento brutal, nós podemos desenvolver a semântica gerativa, certo? A semântica gerativa, que é o que a gente vai discutir hoje, não pressupõe conhecimento brutal, pressupõe um mínimo de sensibilidade. Esse é o pressuposto. Como é que ela funciona, a semântica gerativa? Anota aí, número 3. Percurso gerativo do sentido. Percurso gerativo do sentido. O pessoal do direito fica irritado quando eu falo isso, né? Você conhece um cara igual Guimarães Rosa. Você conhece alguns poetas que têm quase o brilhantismo que ele tem com a construção do espaço, alguns poetas têm também. Não com a construção do espaço, mas com outras ferramentas. Aí eu escrevo um artigo dizendo que o Miguel Reale devia ter morrido sem fazer poesia, porque a poesia dele é um lixo. As pessoas acham que eu sou muito crítico, que é inveja, que é advogado. Não. Estão entendendo? Ele é uma criança perto de qualquer um desses caras. Um advogado que vai fazer a descrição de uma sala de aula, imagina, e coloca o cara do lado do Guimarães Rosa, o que ele é? É uma piada. É engraçado. Então a gente tem que ter uma noção do que esses caras são, para a gente conseguir se posicionar. Né? Miguel Reale é brilhante no direito. A literatura é um lixo. Tudo bem? E aí, tudo bem. Ninguém vai ser brilhante em tudo.